Pois bem, então, seguindo aqui a nossa aula, falamos sobre a lei penal mais benéfica, né, o a novatio legis in melius, e falamos que ela é aplicada mesmo depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, mesmo quando encerra todos os recursos, quando não há mais nenhum recurso inerente àquele processo, ela, desde que benéfica ao réu, ela pode ser aplicada. Mas aí surge uma dúvida que é comum, que vem se discutindo pela doutrina, depois do trânsito em julgado dessa sentença penal condenatória, ou seja, o sujeito respondeu todo o processo com base numa lei, foi condenado com base nessa lei, todos os recursos a ele inerentes foram improvidos, encerrou essa etapa, transitou em julgado o processo, ou seja, encerrou o julgado o processo, transitou em julgado o processo e ele passou a cumprir aquela sentença penal condenatória. A quem cabe aplicar essa lei penal mais benéfica? O juiz que condenou ele, que estava com todo o processo, ou o juiz já da execução? O juiz já da execução, porque vocês vão estudar lá quando vocês forem estudar a legislação penal especial, LEP, ou no próprio processo penal, que no direito penal brasileiro existe um juiz que vai tratar de todo um processo. Posteriormente, quando esse processo já transita em julgado, ele passa a ter um juiz da vara de execuções penais, o juiz que vai gerir aquelas execuções penais, vai verificar se há progressão de regime, se há direito a saídas temporárias e outros benefícios ou não do apenado, né, do que já está cumprindo a pena. Claro que em algumas comarcas do Brasil, o mesmo juiz que condena é o mesmo juiz que vai verificar a situação durante a execução da pena. Tem várias aqui que a gente só tem um único juiz, que é o que faz tudo, né? E aí surge a súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, que diz: transitada em julgado, a sentença penal condenatória compete ao juiz da execução a aplicação da lei mais benigna. Entenderam? Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, compete ao juiz da execução a lei penal mais benigna. Ou seja, depois que transitou a sentença penal condenatória, que o sujeito passa a cumprir, passa a ser executado, ele passa a cumprir aquela sentença ao qual ele foi condenado, se surgir uma lei penal mais benéfica para ele, cabe ao advogado, no caso, o advogado dele, ou defensoria, peticionar ao juiz de execução, caso o juiz também pode ver isso de ofício, logicamente, mas caso não veja, cabe ao seu patrono peticionar ao juízo de execução para que torne aquele benefício que ele esteja almejando durante o cumprimento da pena. Então, não cabe ao juiz que condenou. Notem isso. Transitado em julgado, com base na súmula 611, cabe ao juiz de execução. Perfeito? Só que existe uma divergência doutrinária quanto a isso. Isso é o que diz a súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Mas a doutrina discute isso, se há, e qual o mecanismo que se utiliza. O que é que a doutrina diz? O que é que a doutrina discute? Se for uma questão matemática, exemplo, se for uma causa de diminuição de pena, for uma progressão de regime, que eu tenho que fazer um cálculo matemático, diminuiu 1/3, diminuiu 2 anos, diminuiu 2/3. Nesse caso, se for uma questão matemática, ou seja, apenas questão aritmética que eu vou retirar, é feito pelo juiz de execução. A doutrina discute isso. É feito pelo juiz de execução, se for apenas nesse sentido matemático. Mas se for uma matéria de valor, o que é valor? Quando o juiz vai valorar se há ou não, aquela circunstância deve ou não ser aplicada naquele caso, seria uma forma de eu rever aquele caso. Exemplo, se eu crio um crime contra o patrimônio, que tem uma causa de diminuição de dano de uma coisa, e lá eu boto a expressão pequeno valor.
e o sujeito foi condenado pelo aquele crime contra o patrimônio, Depois dele condenado, surge aquele mesmo crime, há uma reforma que diz que, no caso de condenação em pequeno valor, o sujeito tem tal benefício. Ora, essa circunstância de pequeno valor, eu vou ter que valorar. Nesse caso, a doutrina entende que quem vai rever isso é o tribunal, com base em quê? Numa revisão criminal. Porque eu vou valorar. O juiz de execução, segundo a doutrina discute, não cabe a ele valorar isso. Não cabe a ele dizer, rever o crime e saber se aquele fato há ou não adequação com uma coisa de pequeno valor ou não. Entendam? Então, o que é que acontece? O Supremo Tribunal Federal diz, súmula 611, que cabe ao juiz de execução, depois de transitada e julgada a sentença condenatória, aplicar a lei penal mais benéfica. Ok. A doutrina diz, opa, peraí, cabe ao juiz de execução desde que seja uma matéria referente a cálculo matemático. Uma diminuição de pena, uma progressão de regime, mas se incidir sobre valoração, o exemplo que eu dei para vocês, se surgir uma lei, um crime contra o patrimônio que o sujeito cometeu, e surgir uma lei dizendo que aquele fato, se for bem de pequeno valor, há uma diminuição de pena, opa, aí uma valoração. O que é bem de pequeno valor? Aí o juiz vai decidir com base nos fatos. E aí a doutrina diz que não cabe ao juízo de execução verificar isso. Cabe ao tribunal. Com base em quê? Numa revisão criminal. Vocês entenderam? Sim, professor, mas como é que eu respondo? Você vai responder da seguinte forma. Numa eventual prova, numa eventual questão. Com base na súmula 611, cabe ao juiz de execução aplicar a lei penal mais benéfica. Ponto. Você vai responder assim, mas você pode botar essa ressalva. Mas que há uma ressalva e há uma discussão doutrinária sobre isso. Quando é algo que envolve um juízo de valor, uma valoração, a lei penal mais benéfica trouxe uma expressão, uma coisa que necessita ser valorada com base na reanálise de provas, na reanálise de fatos, você tem que trazer essa discussão para o tribunal, via revisão criminal. Isso é uma discussão doutrinária. Então, numa prova, evidentemente, subjetiva, que você vai discorrer, que você vai falar, você tem que botar primeiro, claro, a súmula 611, por fato de ser um verbete do Supremo Tribunal Federal, mas você pode botar essa ressalva, que a doutrina discute. E realmente muitos doutrinadores dizem isso. Que, opa, peraí, o juízo de execução, ele vai verificar a questão matemática, de pena. Ah, diminuiu, aumentou, a progressão era 1/3, agora é 2/5, 3/5. Vocês entenderam? Cabe cumprir no regime fechado. Mas, se houver uma questão de valoração, aí já cabe a revisão criminal. Perfeito? Então, vocês gravem isso. Essa exceção, essa discussão, porque é muito, muito importante a gente verificar. E aí surge uma pergunta, vocês estão estudando Direito Civil e introdução ao estudo do Direito. E vocês vão verificar algo chamado que é o vacatio legis, ou seja, a vacância da lei. Quando a lei é promulgada, existe um período para que ela entre em vigor. Ela passa a produzir seus efeitos. Esse período entre a data da sua publicação e a sua entrada em vigor se chama de vacatio legis. Ou seja, a vacância da lei, é o descanso da lei, o período entre ela publicada e ela passa a entrar em vigor. Pois bem, durante esse período, ou seja, uma lei foi lá, promulgada, publicada, e diz que essa lei só vai passar a valer daqui a 45 dias, que é o período comum de vacatio legis, quando a lei não vem dizendo expressamente. Durante esse período em que a lei ainda não está em vigor, ela já foi publicada, mas não está em vigor, eu posso, como advogado, utilizar para o meu cliente essa lei penal mais benéfica. Ou seja, a lei diminuiu o quanto da pena de um crime. O crime era de 4 a 8 anos, e aí veio uma lei nova e diz que é de 3 a 6 anos. Só que está no período do vacatio legis, ou seja, a lei não entrou em vigor, só que ela já está publicada. Eu sei que daqui a
45 dias ela vai estar em vigor. Então, durante esse período, já pode chegar, ó, doutor, já faça o cálculo aí do meu cliente que ele já tem direito à diminuição de pena, porque a nova lei vai estar em vigor daqui a 45 dias. Eu posso utilizar isso? A doutrina discute. Existem duas correntes. A primeira corrente diz que sim. A primeira corrente diz que o fato primordial desse período de vacatio legis, da promulgação até que ela entre em vigor, é o período para que a lei se torne conhecida até ela passe a produzir efeitos. Então, entende a primeira corrente que sim, que a lei já vai entrar em vigor. Lógico que eu posso utilizá-la já, se eu já tenho um conhecimento dela, e esse período que a gente entende do vacácio é só um período para que essa lei se torne conhecida, eu já posso, se eu já conheço dela, eu já posso usufruir dos benefícios que ela traz. Só que existe a segunda corrente que diz que não, entendeu? Que o vacatio legis, a lei ainda não está em vigor. Ela cria uma mera expectativa de entrar em vigor. E o pior que existiam leis no Brasil que durante o vacatio legis foram revogadas, ou seja, a lei não passou nem a vigorar, nem a produzir efeitos. Então, a corrente majoritária entende que durante o período de vacatio legis, ou seja, durante o período que a lei não está em vigor, não pode ser aplicada essa lei em benefício ao réu. Mas existe uma corrente, a primeira corrente que eu disse para vocês, que diz que pode, porque aquele período de vacatio legis é apenas para o conhecimento da lei. E se eu já tenho aquele conhecimento, se eu já sei que a lei existe, eu posso imediatamente aplicar, ok? Mas o que prevalece é a segunda corrente, que aquele período de vacatio legis, a lei não produz efeitos. Entendeu? Não produz efeitos. Então, se não produz efeitos, é uma mera expectativa de produção, eu não posso usufruir ainda dos benefícios dela. Perfeito? E a gente fica em caso de dúvida. Por exemplo, existem duas leis surgem ao mesmo tempo. Duas leis benéficas ao caso. Qual lei que eu utilizo? Qual lei que eu vou utilizar para o meu cliente? Eu posso fazer uma mescla, pegar um pedaço de um pedaço de outra, e juntar e fazer uma terceira lei e dizer que aquela lei penal é que vai ser mais benéfica ao meu cliente, ou seja, uma chamada combinação de leis, entendeu? Quanto à primeira pergunta, qual lei, se surgir duas leis, isso aí cabe ao advogado, na análise do caso, indicar qual a lei que ele entende mais benéfica para o cliente dele. Aí vai depender da situação, entendeu? Isso aí é aplicado muito no caso concreto. É uma causa de diminuição de pena, então eu vou recalcular a pena daquele réu, ou é uma causa de progressão de regime, que eu vou readequar, aí ele estava no regime fechado, ele já tem a possibilidade de estar no regime semiaberto, no regime aberto, ok? Então, vai ser com base no caso concreto. Mas, doutor, professor, em uma combinação de leis, eu posso utilizar? O juiz pode utilizar? Existe uma lei A, existe uma lei B. Eu pego a parte que beneficia da lei A, pego parte da que beneficia da lei B e crio uma lei C. Posso utilizar isso? Existe também posições doutrinárias a esse respeito. Vamos lá, a título de exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagine o seguinte. Uma lei A prevê a pena de 2 a 4 anos de multa. Uma lei A prevê a pena de 2 a 4 anos de multa. Aí vem uma lei B, mesmo crime. Vem a lei B e nova e passa a prever a pena de 4 a 8 anos, ou seja, agravou o crime. Mas ele tira a multa. Vocês entenderam? Existe uma lei A que prevê o crime de 2 a 4 anos de multa. Aí surge uma nova lei que diz, opa, o crime é de 4 a 8 anos, mas sem multa. É possível conjugar essa lei? Eu vou pegar a pena da lei A de 2 a 4 e vou pegar a tirada de multa da lei B e criar uma lei C? É possível isso?